Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Até hoje em dia, após décadas de prática como médico e psiquiatra, ainda sinto um friozinho na barriga antes de atender um paciente, principalmente quando se trata de um primeiro atendimento. Considero normal e até um sinal de respeito por esse momento tão importante da relação médico-paciente, o primeiro encontro. Há muito em jogo na primeira avaliação de um paciente, ainda mais quando há a suspeita de que este paciente possa ter um transtorno de personalidade borderline. Diagnóstico trabalhoso de ser realizado e que carrega muitos estigmas. É por isso que, ao ler o mais recente guideline da American Psychiatric Association para o tratamento de pacientes com transtorno de personalidade borderline, publicado em novembro de 2024, resolvi elaborar este episódio do PQU Podcast com base na seção do guideline que aborda a avaliação inicial destes pacientes. Vale aqui um comentário sobre a organização e classificação dos episódios do PQU. Nossos episódios são classificados em seções. Esse aqui está na seção A Entrevista Psiquiátrica. Com o tempo, criamos duas subseções desta seção. Uma denominada O Entrevistador Diligente, em que apresentamos técnicas de entrevista com o objetivo principal de ajudá-lo a desenvolver uma comunicação com o paciente que leve a melhores desfechos. E a outra, no qual este episódio se coloca, é chamada de Anamnese, pois discutimos aspectos da semiologia das situações clínicas e dos transtornos psiquiátricos que não podem ser deixados para trás em uma entrevista. O PQU Podcast, após mais de 7 anos de sua fundação e 300 episódios publicados, segue sua missão: trazer a você, psiquiatra em formação, evidências e opiniões que possam colaborar na sua prática clínica, em busca de melhores resultados para seus pacientes e mais satisfação para você. Com apoio fundamental da Predicado Comunicação na publicação e divulgação dos episódios, além da manutenção de nosso site e redes sociais, e do Breno Vettorassi do Estúdio Viradisco na captação e edição de áudio e vídeo, nós, Luiz Alberto, Maria Clara, Tiago e eu, levamos até você a cada semana um novo episódio. Não é pouca coisa, hein? Como dizia, há muito em jogo na avaliação inicial de um paciente com transtorno borderline de personalidade. Nestas consultas iniciais é que se estabelece a base para uma relação médico-paciente saudável e funcional. Além disso, há muitas informações, às vezes delicadas, a serem colhidas para embasar diagnóstico, avaliar a presença de comorbidades, fazer o diagnóstico diferencial e realizar o planejamento terapêutico. Como se já não fosse muito, tem-se aí a oportunidade de incluir e engajar familiares e amigos no processo de avaliação e no tratamento do paciente como um todo, além de oferecer informações a todos sobre as características principais do transtorno, as opções de tratamento, evolução e prognóstico esperados. Tem mais um fôlego? Sim, porque, além de tudo isso, muito frequentemente se tem que manejar situações emergenciais, como graves desentendimentos interpessoais, crises conjugais, risco de suicídio ou de agressão, por exemplo. Entendeu por que é muito aconselhável que você tenha claro em sua mente quais os tópicos principais a serem avaliados na primeira ou nas primeiras consultas com o paciente? O guideline da APA oferece uma lista de tópicos que considera prioritária e alerta o leitor de que ela não esgota o assunto e que novos tópicos e diferentes prioridades podem aparecer conforme as respostas do paciente às suas perguntas iniciais, de acordo com sua observação do comportamento dele e ainda segundo a complexidade das decisões clínicas emergenciais que se façam necessárias no decorrer da consulta. Por exemplo, você pode estar conduzindo uma entrevista exatamente de acordo com o roteiro, até que um tópico de muita importância clínica, como risco de suicídio ou uso de drogas, ou ainda de relevância na história do paciente, como o relato de um abuso sexual, surja e pronto.
toda a sua programação para a entrevista deve ser refeita. Evidentemente, uma abordagem empática e respeitosa para com o paciente, suas queixas e necessidades é mandatória. Outro ponto importante é que a lista de demandas, vamos chamar assim, da coleta de dados da entrevista deve ser adaptada às características do paciente, a habilidade que ele tem para se comunicar, o nível de cooperação, a capacidade de insight quanto à sua situação, a gravidade atual do transtorno, assim como a condição de lembrar-se de informações e detalhes da história. Isso dito, começar do começo é sempre uma opção a ser considerada, né? E é o que eu sugiro nesse caso, avaliar de maneira detalhada o que é que trouxe o paciente à consulta, aquilo que na semiologia médica chamamos de queixa e duração e história da moléstia atual. Os sintomas e comportamentos que mais incomodam o paciente no presente devem ser elencados e investigados. Fatores estressores e situações que possam estar relacionadas ao aparecimento e manutenção desses sintomas também precisam ser avaliados. Uma investigação ampla de sintomas psiquiátricos atuais deve ser conduzida, tanto para o diagnóstico diferencial como para a detecção de comorbidades. A lista pode ser grande, mas não há como avaliar um paciente com provável transtorno de personalidade borderline sem considerar a presença de sintomas de um transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, sintomas obsessivos e compulsivos, sintomas psicóticos, mesmo que fugazes, por exemplo. Desde os primeiros passos da investigação da história da moléstia atual até o fim da avaliação inicial, deve-se identificar e discutir com o paciente os objetivos que ele tem, tanto sobre o tratamento quanto ao modo de levar a vida de maneira mais ampla, e explorar o entendimento que ele tem de seu transtorno e das limitações que ele causa, assim como suas preferências para o tratamento. Estas informações serão essenciais, uma vez que a avaliação inicial estiver terminada e você for propor um encaminhamento terapêutico ao paciente. Para conduzir uma investigação diagnóstica adequada, é fundamental que você, psiquiatra, conheça os critérios diagnósticos para o transtorno borderline. Vou lê-los, os listados pelo DSM-5. Esforços desesperados para evitar o abandono real ou imaginado. Padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Impulsividade, em pelo menos 2 áreas potencialmente autodestrutivas, por exemplo, gastos, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável, compulsão alimentar. Recorrência de comportamentos ou ameaças suicidas, ou comportamento automutilante. Instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor. Sentimento crônico de vazio. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlar a raiva. Ideação paranoide ou sintomas dissociativos transitórios. O DSM-5 exige que você identifique 5 ou mais destes critérios, mas mais importante, que esteja claro tratar-se de um padrão de comportamentos e experiências emocionais persistente ao longo da história do indivíduo e pernicioso em vários contextos de sua vida. Como diz Sean Shea, o transtorno borderline é um diagnóstico histórico. A apresentação do paciente durante a entrevista ou mesmo as manifestações mais recentes de comportamentos e sintomas que o trouxeram até a consulta são boas pistas a serem seguidas. Mas a definição do diagnóstico vai depender da capacidade do clínico em determinar a persistência e o malefício dos sintomas na vida do indivíduo. Além disso, a própria identificação dos sintomas listados pode ser particularmente difícil. Diferentemente da investigação que você, psiquiatra, realiza de maneira corriqueira em suas consultas, perguntando explicitamente sobre sinais e sintomas,
A investigação do transtorno borderline depende do desenvolvimento de um entendimento global das características definidoras do transtorno e das diversas maneiras como elas podem se manifestar em diferentes indivíduos e em diferentes contextos. Seguindo adiante, o próximo passo é a avaliação da história psiquiátrica. Alguns tópicos são indispensáveis. A ocorrência de sintomas psiquiátricos no passado, assim como sua evolução ao longo do tempo. O levantamento de diagnósticos de outros transtornos mentais, tanto os diagnósticos já propostos por outros colegas, como aqueles passíveis de detecção durante a anamnese. O levantamento de tratamentos psiquiátricos realizados no passado, tipo de tratamento, duração, dose utilizada quando for o caso de medicação, assim como resposta terapêutica, efeitos colaterais, adesão e percepção do paciente sobre aquele tratamento. Muitos dos pacientes com transtorno borderline que nos procuram já passaram por diversas tentativas de tratamento. Identificar aquelas que foram conduzidas de maneira correta ou não vai permitir que você preserve opções de tratamento que o paciente poderia descartar por já ter tentado antes. A medicação foi utilizada por tempo suficiente e em dose adequada? Os efeitos colaterais foram devidamente identificados e manejados? A psicoterapia indicada era adequada à necessidade do paciente? Foi realizada por tempo suficiente? Sem essas informações e, portanto, apenas com uma lista gigantesca de tratamentos fracassados, o médico pode chegar à falsa conclusão de que não há mais nada a ser feito pelo paciente. Seguindo com a história psiquiátrica, a história de internações e necessidade de atendimento psiquiátrico de emergência deve ser colhida, com atenção especial à experiência subjetiva do paciente nessas ocasiões. Se, por um lado, estas experiências podem ser estigmatizantes e traumáticas, e alguns pacientes vão tentar evitar que se repitam a qualquer custo, por outro, alguns pacientes podem identificar ganhos secundários e buscar internações recorrentes na busca destes ganhos. A história de ideação e risco suicida, assim como de comportamento automutilante, é um capítulo indispensável da avaliação de um paciente com suspeita de transtorno borderline. Assim como com qualquer outro tema delicado, o psiquiatra deve escolher o melhor momento para esta investigação e não simplesmente seguir qualquer ordem proposta por um guideline. Para uma ampla e esclarecedora discussão sobre a avaliação de risco suicida, sugiro que ouça o episódio número 1 do PQU Podcast. Isso mesmo. O PQU é assim. Os episódios são como pequenas peças de um mosaico, que, abordados da correta perspectiva, dão forma a um corpo de conhecimento sólido. É por isso que no episódio 302 eu posso citar tranquilamente o de número 1. De volta ao guideline da APA, você deve fazer uma investigação detalhada sobre o uso passado ou presente de substâncias psicoativas. Tabaco, álcool, maconha, cocaína ou qualquer outra droga deve ser investigada, assim como o uso incorreto e abusivo de medicações prescritas pelo médico. No episódio 134 do PQU, o Luiz Alberto descreveu estratégias para a coleta de informações de pacientes com potencial uso de drogas. Recomendo fortemente. A história médica do paciente deve ser sumariamente colhida. Doenças em tratamento, medicamentos em uso, tratamentos cirúrgicos realizados, história de alergias ou sensibilidade a medicamentos, história de sintomas neurológicos, incluindo dor, função sexual, status hormonal e reprodutivo, assim como sintomas relacionados ao período menstrual, menarca, menopausa, andropausa. E ainda uma revisão de sistemas de acordo com a demanda da consulta. Deve ser ainda investigado a ocorrência de sintomas e transtornos psiquiátricos na família do paciente, particularmente suicídio e uso de substâncias psicoativas. Antecedentes pessoais e história social é outro tópico indispensável. A presença de estressores, sejam eles agudos ou crônicos, não pode ser ignorada na avaliação de um paciente com transtorno borderline.
já que muitos dos sintomas são relacionados a uma hiperreatividade emocional e comportamental a estímulos do ambiente, cabe conhecermos bem as principais dificuldades do paciente. Exposição a abuso físico, emocional ou sexual deve ser cuidadosamente investigada. A ocorrência desses eventos de vida é mais comum em pacientes com diagnóstico de transtorno borderline do que em pacientes com outros diagnósticos psiquiátricos. E a ocorrência atual não deve ser facilmente descartada. Quando presente, demanda ação emergencial. Aqui vale a pena lembrar novamente que você deve buscar momento adequado para avaliação de temas delicados como este, mesmo que para isso necessite estender a avaliação inicial para além de 1 ou 2 encontros. A história do desenvolvimento desde a infância, passando pelos anos escolares, e a história ocupacional pode ser uma oportunidade de conhecer o desempenho e a funcionalidade do indivíduo em seu contexto social e ao longo do tempo. Os relacionamentos interpessoais mais significativos, assim como a qualidade dessas relações, devem ser investigadas. Do ponto de vista diagnóstico, a presença de relacionamentos instáveis é esperada em diversos contextos de vida do paciente, como trabalho, família, escola, relações de amizade, entre outras possibilidades. Já do ponto de vista de planejamento terapêutico, identificar a existência de relações mais saudáveis e que possam servir de suporte para o tratamento é de imensa valia. O contexto cultural do paciente deve sempre ser investigado e considerado na tomada de decisão diagnóstica e terapêutica. No episódio 128 do PQ Podcast, apresentamos um modelo para avaliação da cultura do indivíduo na entrevista psiquiátrica. Vale a pena ouvir. No caso do paciente com transtorno borderline, esta avaliação tem importância ímpar para evitar vieses culturais na aplicação dos critérios diagnósticos, particularmente no que diz respeito ao padrão de expressão emocional, impulsividade, comportamento sexual, papel do indivíduo na família, por exemplo. Pode parecer redundante dizer que devemos fazer uma investigação dos aspectos de personalidade do paciente. Afinal, é muito provável que esses já tenham aparecido no decorrer da anamnese. Eu quero ressaltar, no entanto, a necessidade de se investigar outros aspectos da personalidade do paciente, que possam até mesmo ser considerados positivos e que serão de muita utilidade no planejamento terapêutico. Por último, mas não menos importante, você deve conduzir um exame do estado mental completo, com particular atenção para a presença de pensamentos, ideias ou planos suicidas atuais. Aliás, foi bom ter falado desta maneira sobre o exame do estado mental, por 2 motivos. O primeiro é alertá-lo de que a ordem dos tópicos escolhida para descrever os aspectos principais e essenciais na avaliação de um paciente com transtorno borderline no episódio de hoje não é necessariamente a que você deve adotar na entrevista com o paciente, pois ela pode depender de muitos outros fatores. E o segundo motivo foi o de me alertar de que não temos no PQ1 um episódio sobre o exame do estado mental. Vou me dedicar a isso agora mesmo. Ao assumir esse compromisso, me despeço contando que esse episódio, em que discorri sobre um recém-publicado guideline da EPA sobre os aspectos principais a serem investigados na avaliação de um paciente com suspeita diagnóstica de transtorno borderline de personalidade, lhe seja útil. Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.